Queridos irmãos, se perguntarem a você, ao sair daqui durante a semana, o que foi a meditação do domingo à noite, nós vamos falar da Santa Ceia, desse tempo gostoso, vamos falar da história de dois casamentos que somados conta 107 anos de um bom convívio, no meio de lutas, de sofrimentos, mas você pode dizer também assim, o título da meditação foi O Nosso Rei, o Nosso Rei. Eu gostaria de ter feito uma coisa que eu não pude fazer, careceria de um preparo, de tempo, de eu ter pensado nisso com antecedência, mas pedi a algumas crianças, algumas pessoas, para rascunharem num papel a sua ideia sobre como é um rei, como é que você desenharia um rei, como é que você colocaria no papel algo que descrevesse ou que desse a ideia de como é um rei, como você vê um rei, na sua imaginação, como é um rei, como deveria ser um rei. Eu tenho a impressão que nós traríamos traços muito comuns. Eu pelo menos penso que para deixar bem claro o que eu estava querendo dizer, eu ia fazer lá um rascunho, sou péssimo para desenhar, mas eu ia tentar fazer lá o rosto ou o corpo de um homem, com algo que parecesse uma coroa na sua cabeça, com um manto que parecesse um manto real, alguma coisa assim, alguma coisa que fizesse parecer alguém importante, que demonstra autoridade, poder, alguma coisa desse tipo. Na nossa imaginação é assim, um rei deve ser alguém que tem poder, que tem prestígio, que tem fama, que tem aparência pessoal atraente, que tem realmente recursos muito para além das pessoas normais, digamos assim, daqueles que constituem os seus súditos. Em nossa mente ocidental, democrática, que há muito tempo, nós aqui principalmente brasileiros, não temos um soberano monárquico, o exemplo de uma maneira mais tátil, mais na carne ou no dia a dia, o exemplo mais próximo que nós temos é a coroa real britânica, são os mais conhecidos no nosso tempo. Não sei se vocês concordam comigo. Quando a gente fala de rei hoje, a gente pensa logo na monarquia britânica, a Rainha Elizabeth, os príncipes, seus filhos, as princesas, os casamentos, os filhos que nascem. Esse é o exemplo mais próximo de nós, e com toda certeza o que nós vemos na manifestação da família real vem sempre com esse traço: opulência, riquezas materiais explícitas, roupas caras, bonitas, passeios e esportes sofisticados e dispendiosos, coisas que exibem quanto é importante o personagem da família real, que fala de um rei, de uma rainha. Eu gostaria que nós víssemos hoje a descrição de um rei, aqui na nossa Bíblia. Pedir que você abra em Zacarias capítulo 9, os versos 9 e 10. E nós vamos ler ali a descrição profética do rei, que Deus indicava que estava vindo para o seu povo. Zacarias capítulo 9, verso 9 e 10. Vale a pena frisar que essa é a descrição não de um rei qualquer, mas o rei anunciado por Deus para o seu povo, para o povo de Israel. Está escrito nesses 2 versículos: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações,
O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Um rei bem diferente da monarquia britânica, a descrição desse rei. Não parece nada com o Principado de Mônaco, diferente do rei da Espanha, diferente dos reis que nos pintaram na memória quando nos contaram a história de reis e de rainhas. Então, para nós compreendermos melhor a profecia de Zacarias, vamos nos reportar um pouco a situação histórica em que esta palavra foi trazida. Quem é Zacarias? Quem foi o profeta Zacarias? Um dos últimos profetas do Antigo Testamento, contemporâneo de Ageu. Sua profecia foi dirigida àqueles que estavam retornando do cativeiro babilônico, lá onde permaneceram durante 70 anos, ali sendo tratados por Deus de sua rebeldia, principalmente desarraigando de seus corações a idolatria, o pecado que os lançou nessa situação de degredo, de serem desterrados, levados para lá, onde ficaram 70 anos. Então esses estavam voltando do cativeiro, chegaram a Jerusalém, a cidade santa, dispostos a reerguerem o templo que fora destruído pelo rei Nabucodonosor, a restaurar o culto ao Senhor, a reconstruir os muros da cidade que estavam totalmente destruídos. Esta era a disposição dos seus corações, reedificar a nação de Israel. O que estava acontecendo? É claro que encontraram muita dificuldade. Vieram fracos daquele lugar e encontraram ali muita oposição. Aqui nós encontramos algo que fala profundamente ao nosso coração, quando observamos essa tentativa desses homens e mulheres, desse povo com o coração cheio do desejo de fazer a coisa certa, de retornarem ao ponto de onde tinham saído, de reconstruírem aquilo que havia sido destruído, mas eles encontraram muita dificuldade e muita oposição. A lição é essa: sempre que queremos e nos propomos a edificar algo de bom e que vai glorificar a Deus, vamos encontrar oposição, vamos encontrar obstáculos, vai ter dificuldade. O adversário da nossa alma, da nossa vida, da vida que Deus quer para nós, vai se ocupar de colocar barreiras para que não façamos aquilo que glorifica o nome do Senhor, aquilo que vai trazer bom nome ao seu nome maravilhoso, no coração daqueles a quem Deus deseja se revelar através dos seus filhos, daqueles que querem glorificar ao Senhor Jesus. E Ele poderá usar as mais inesperadas coisas e artifícios e pessoas e situações para que nos desanimemos do nosso propósito de servir a Deus com um coração fiel. E foi o que aconteceu com o remanescente de Israel por ocasião do seu retorno para Jerusalém. Enfrentaram a aversão dos povos vizinhos, cheios de ódio, inveja e ciúmes por causa da obra da reconstrução que eles estavam ali iniciando. A pressão que sofreram foi tanta que eles até desanimaram. Num dado momento eles desanimaram, a obra parou. As ruínas que estavam tomando nova forma, de novo ganharam cara de ruínas. O trabalho parou por um bom tempo, e o coração deles estava tão desolado quanto aquele cenário abandonado, depois de tanta dificuldade enfrentada. Esse era o tom do momento da história do povo de Deus. Esse era também
o sentimento dos seus corações. E foi aqui que Zacarias se levantou com uma palavra de Deus ao seu povo. No texto que nós lemos, ele estava exortando os seus irmãos a que ficassem muito alegres, a que exultassem com muita alegria, porque o seu rei estava vindo. Um rei, que maravilha! Numa situação como aquela, saíram da opressão de um cativeiro, voltaram de uma maneira misteriosa, milagrosa, maravilhosa, voltaram para sua terra, para recomeçarem a vida, e agora recebiam um recado: o nosso rei, um rei está vindo, alguém que se levantará para defendê-los da opressão externa e interna em seu coração, para guardá-los, livrá-los e defendê-los dos ataques do inimigo. Como vocês acham, meus irmãos queridos, que seria o estereótipo de rei que eles imaginaram? Um rei guerreiro, um rei estrategista, um rei poderoso, um rei que iria organizar um exército de valentes, armas poderosas, carros, cavalos. Mas a profecia de Zacarias era uma profecia que descrevia um rei bem diferente daquele que os homens imaginam. Diz que o rei era humilde, que era um rei modesto. Eu fui atrás do sentido da palavra: um rei pobre, um rei necessitado. Essa que é a interpretação da palavra que descreve o rei que Zacarias estava anunciando. Não vinha vestido de vestes ricas, de vestes reais. O rei que ele viu não tinha coroa na sua cabeça, não tinha nada que significasse que ele era um rei, senão a palavra que Deus colocou em seu coração: este é o rei que está vindo. Ele, o rei que Deus estava enviando, vinha montado não num cavalo, num alazão, num puro sangue, vinha montado num jumentinho, sim, num filho de jumenta. Não era um puro sangue, era um asno que o rei vinha montado, bem pequenininho, um rei pobre, sem nenhuma ostentação de poder. E mais, a profecia ainda dizia que esse rei, que não vinha com nenhum tipo de poderio bélico, com armas nenhuma, ele iria destruir tudo isso, acabar com tudo isso. Deus destruiria os carros, essa era a mensagem, e os cavalos, o arco de guerra seria destruído. Como poderia ser isso? Deus tem uns planos muito diferentes. Nosso Deus é um Deus subversivo, suas ideias são totalmente subversivas, totalmente diferentes. Como podia ser isso? Numa pobreza dessas, quem vai honrá-lo? Quem vai considerá-lo? Quem vai temê-lo? Quem vai recebê-lo? Como poderia ser estabelecido o seu reinado por essa expressão de humildade que não impõe, que não exibe, que não exige e nem se vale de atributo algum? Não há nenhum atributo aparente que o pudesse louvar, que pudesse tornar o seu nome um nome, antes que chegasse, um nome exaltado. Imaginem se a profecia de Zacarias foi aceita ou entendida quando passou pelo escrutínio dos teólogos da época. Imaginem se não foi ridicularizada pelos estranhos e indiferentes às coisas de Deus. Ah, meus irmãos queridos, nós já sabemos quem era o rei anunciado pelo profeta Zacarias. Paulo, dado o período dessa profecia, séculos antes dela se dar, descreveria mais tarde. Achamos Paulo agora, dada tamanha distância, quase que um nosso contemporâneo. O apóstolo Paulo diz assim dele: Jesus Cristo, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,
tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele estava falando de Jesus, ele estava descrevendo Jesus, ele estava vendo o que Isaías viu um pouco antes de Zacarias, lá atrás, quando disse: era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer. No passado, e ainda hoje, nos nossos dias, o mundo ridiculariza e despreza a fé bíblica. Jesus, Bíblia, Palavra de Deus. Em muitos países, tem-se hoje proibido falar de Cristo, e até mesmo o uso dos símbolos cristãos em órgãos ou eventos públicos tem sido suprimidos, tem sido proibidos. Que Jesus, que Rei Jesus, que Evangelho! E há uma mobilização mundana, hostil, e em nossos dias, sistematicamente imposta, a sua descrença, ou pior, tentando impor a adoração, a sua crença a deuses, o Deus da perversão sexual, o Deus da promiscuidade, o Deus do poder, do consumismo, da vaidade e aparência, da ganância, do egoísmo, do egocentrismo, da desobediência, da licenciosidade, etc, etc, e tem muitos etc. O povo de Deus no passado sofreu discriminação, sofreu e tem sofrido no presente perseguições, muitas vezes levado à morte por professar a sua fé. Embora pareça que as coisas mudaram, isso não é verdade. Há muitos cristãos hoje, em todos os lugares da terra, sofrendo perseguição por sua fé, discriminação por sua fé, inclusive no nosso país, inclusive no nosso Brasil, de forma cada vez mais hostil. E eu quero dizer uma coisa para os pais, e eu já vou renovar de novo esse cuidado, porque está vindo neto. Pais e avós, estejam atentos ao que os seus filhos têm sido submetidos nas salas de aula, das escolas e universidades do nosso país. Estejam atentos, estejam muito atentos. Olhem os livros deles, olhem os cadernos deles. Vejam o que os nossos filhos estão sofrendo, a discriminação, a imposição, a intolerância, as mentiras que têm sido impostas, e às vezes eles sofrem calados. Hoje a palavra da moda é bullying. Os cristãos sofrem bullying nesse mundo em que nós estamos vivendo. Sofrem bullying. É feio ser correto, é feio ser um jovem correto, é feio seguir o que a Bíblia orienta, é vergonhoso, é ridículo. Nós precisamos estar do lado dos nossos filhos, descrevendo todos os dias quem é o nosso Rei, e como é que Deus opera, como é que Deus transforma, como é que Deus salva até aqueles que, se constituindo inimigos, são na verdade o objeto do amor que Deus diz que nós devemos escolher e eleger. Aqueles a quem nós queremos falar, quem é o nosso Rei? O Rei que Deus mandou para salvar o coração perdido do homem. Vamos voltar a Zacarias. Ele não estava apresentando um rei convencional, um rei terreno, um rei temporal. Como é maravilhosa a palavra de Deus. Ele estava, como já dissemos, irmãos, apresentando Jesus. Ele falava da primeira vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e como ele chegaria para subverter todo o sistema. Ele viria à terra em extrema pobreza e humilhação, sem manifestação artificial ou bélica de poder. E foi assim. Que maior humilhação do que vir à terra
na forma de um bebezinho totalmente dependente da sua mãe. Que maior humilhação do que morrer a morte vergonhosa na cruz do Calvário. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Filho de Deus, sofreu toda sorte de humilhação enquanto levava o nosso pecado e nossa vergonha, as nossas mazelas sobre si naquela cruz. A espada que ele trazia não era outra senão a palavra de Deus, a espada de dois gumes, penetrante e transformadora, para ensinar aos homens a misericórdia de Deus e o caminho da salvação. Zacarias profetizou: ele anunciará às nações paz. Ele anunciará Shalom às nações. Quando ele chegou, Lucas registrou os acontecimentos. O anjo anunciou aos humildes pastores nas campinas de Belém: paz na terra aos homens a quem ele quer bem. O príncipe da paz acabava de chegar ao mundo e a mensagem que o Pai enviava das alturas era Shalom, paz a todos os homens. Mais tarde, ele mesmo, Jesus, o príncipe da paz, diria aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E quando Paulo escreveu o seu precioso tratado sobre a salvação, a sua carta aos Romanos, ele disse: justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei que veio e cumpriu a profecia de Zacarias. Veio trazer paz ao coração do homem. Só Ele pode fazer isso. Só Ele é o príncipe da paz. O nosso Rei nasceu no mundo, mas Ele não nasceu do mundo. Ele nasceu no mundo, mas não nasceu do mundo. O nosso Rei não surgiu da história, Ele entrou na história vindo de fora. Jesus, o nosso Rei, não é apenas o melhor dos seres humanos. Ele é um ser que não pode, em absoluto, ser explicado pela raça humana. Ele não é um homem que se tornou Deus, mas Deus encarnado, Deus vindo do céu e assumindo a carne humana. Ele é santíssimo, Ele é santo, santo, santo. Quando essa palavra bendita que Ele traz é acolhida pela fé em nossos corações, podemos de fato quebrar o arco de guerra, destruir os carros e cavalos que representam a força do homem, sabedoria carnal, os intentos falhos e medíocres dos nossos raciocínios e pensamentos. E tudo muda porque Ele nos faz diferentes. Muda na família, muda no trabalho, muda quando estamos no deserto, muda quando estamos sozinhos, muda quando estamos sendo provados, muda quando estamos tristes, muda quando estamos alegres. Podemos nos lançar de todo o nosso coração nessa confiança: Jesus é a nossa paz. A nossa paz não é o dinheiro, a nossa paz não é a saúde, a nossa paz não é o casamento, a nossa paz não é uma boa família, a nossa paz é Jesus. Ele é a nossa paz, Ele em nosso coração. Ele nos chama para ser instrumentos de vida, paz, comunhão, amor e perdão. Não somos apenas um receptáculo parado, nos chama para sermos ativos, para levarmos isso a outros. Vivemos dias difíceis, as notícias são graves, há instabilidade e insegurança, são muitos os sinais que prenunciam tempos de provação. O clamor de todo ser humano hoje é por paz e felicidade, mas isso está aqui dentro de nós, isso está bem próximo de nós. Nós temos um conforto, nós temos a profecia, as boas novas, que só em Jesus, o nosso Rei e Salvador, nosso abrigo, nossa sombra, nossa salvação, eles podem encontrar. E nós devemos dar isso a eles.
por bondade e misericórdia do nosso Deus. Devemos deixar que todos saibam, a despeito de qualquer coisa, que nós não estamos sozinhos. O nosso Rei veio, a sua palavra é a nossa luz. Ele ilumina esse tempo de trevas. Nós não andamos nas trevas. Não deixemos a sua palavra fechada, não deixemos a sua palavra abandonada. Ao abri-la, fazemos com que ela seja vivida e assim possa transformar tudo ao nosso redor. Essa é a nossa função, é isso que o nosso Rei quer de nós. É assim que nós reconstruímos o que está destruído, é assim que nós refazemos aquilo que foi desfeito por aquele que veio para roubar, matar e destruir. Não deixemos a palavra fechada, não fiquemos calados, não deixemos que o nosso rosto seja fechado ou coberto por nenhuma sombra de verdades outras, de raciocínios outros. Nós somos da luz, nós somos do Senhor da glória. O nosso boletim, a capa do nosso boletim está lá: toque, 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 é Jesus, pode entrar. Devemos abrir-lhe a porta do nosso coração. Abra a porta do seu coração para Jesus. Hoje eu estava fazendo contas, há 30 anos atrás, 30 anos, um dia eu respondi a voz do Senhor que falava no meu coração. A sua compaixão me alcançou no meu sofrimento, na minha solidão, no meu clamor. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu não sabia como era o meu Rei, como era o nosso Rei. E um dia ele me pediu, o Senhor pediu ao meu coração, a mim, dentro do meu coração, que eu não continuasse pensando tanto em morrer quanto eu pensava aos 24 anos de idade. Jesus falou ao meu coração e eu disse: eu abro o meu coração para rever conceitos e valores que um dia foram semeados pela palavra de Deus que os meus pais me deram, que meus avós me deram. 24 anos, meus irmãos, eu tinha, quando Deus fez toque, toque, toque na porta do meu coração, e eu abri o meu coração para a sua palavra. A profecia de Zacarias se cumpriu há cerca de 2014 anos, e continua se cumprindo no coração que se abre para receber o Rei sublime, o Rei anunciado. Eu queria, meus irmãos queridos, antes de nós orarmos nesse final, desejar do profundo do meu coração, que nestas festas natalinas, esse é o tempo que nós celebramos, o dia em que Ele veio, em que Ele chegou, em que Ele se revelou aos olhos da humanidade, você tenha motivos para cantar. Alegra-te muito, ó minha irmã, ó meu irmão, exulta, ó minha amiga, ó meu irmão, eis aí te vem o teu Rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Que o seu coração entre em harmonia no compasso de uma canção que fala da simplicidade, da fé que salva, da fé em Jesus. Afinal, Natal nos lembra que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu queria terminar essa meditação perguntando se porventura não há um toque, toque, toque na porta do seu coração nesta noite, para que você diga, talvez o que você nunca disse: entra, meu Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração, faz o que eu não sei fazer, explica o que eu nunca soube explicar, me mostra como é aquilo que eu nunca soube entender, e deixa Ele fazer isso. É diferente o que Deus faz, é surpreendente, não é como nós pensamos, é como Ele pensa, não é como nós achamos, é como Ele acha, não é por força ou por violência, é pela simplicidade. Essa simplicidade que o Deus Todo-Poderoso já usou tantas vezes
na minha vida, na sua vida, na história da humanidade, para surpreender. Ele faz as coisas pelo avesso. Os homens que se separam de Deus não o querem, porque eles acham que o que Deus nos revela não tem lógica para as suas mentes refinadas e tão inteligentes. Mas Ele chega, transforma a nossa vida, o nosso coração, diz aquilo que nós precisávamos tanto ouvir, traz alívio, gozo e paz, quando nós pensamos que não tem mais jeito. Ele nos ensina que a vida é boa, quando as coisas ao redor não estão nada boas. Ele nos ensina que há muito bem, e que há muito motivo para coragem e para continuar, quando nós olhamos ao redor e não contamos nenhum recurso que nós julguemos suficiente para resolver a situação. Deixa Ele entrar. Ele vem assim, sem glória aparente nenhuma, montado num jumentinho, sem armas, sem nada que possa alimentar o seu raciocínio, enganado, confundido por aquele que não consegue vê-lo como Ele é. Ele vem assim, simplesmente ao coração de quem ouve. Deixa eu entrar, sou eu, é Jesus que chega assim à porta do nosso coração. Sabe o que eu queria perguntar? Se você estiver aqui hoje à noite e quiser dizer dessa maneira tão simples, eu nem sabia o que ia acontecer com a minha vida quando eu disse, então eu quero. Depois de anos de opressão, sem conseguir dormir direito, sem me alimentar direito, com a dor de cabeça crônica, que ninguém sabia, que ninguém podia ler nos meus olhos, mas o meu coração estava à morte. Eu dormi uma semana inteira, em paz, acordei, verificando que eu estava em paz, e desde aquele dia, até o dia de hoje, começou lá em Belém, no meio da minha família, 76, eu vim para cá, cheguei na casa do pastor Theo, meu amigo querido, na casa do Dr. Romeu, meu pai amado, que me recebeu aqui, nessa igreja que me recebeu, e eu estou aqui hoje porque naquele dia eu disse, eu quero, Senhor, alguma coisa diferente. Caído num acidente de carro, mas conversando com aquele que estava aqui, fazendo toque, toque, toque na porta do meu coração. Eu só disse isso, eu quero. O resto foi o que ele fez. Quando ele veio, João descreveu, e isso é tão triste, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas não pode ser assim hoje mais conosco. Ele veio para nós, e nós o recebemos. Quem quiser vir aqui à frente, para o pastor Theo fazer essa oração por nós, dizendo, Senhor, eu quero, renova-me, Senhor, não quero ser igual, não quero continuar como estava, eu quero aquilo que Tu tens para mim, meu Natal será um Natal diferente, e aqueles que estão perto de mim viverão em mim uma experiência nova, oferecida por Deus às suas vidas, através da minha pequena vida, frágil vida. Quem quiser vir até aqui à frente, nós queremos orar. Entregar o coração, a vida a Cristo. Quem sabe você já fez isso uma vez, mas nessa noite, mais uma vez, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, a casa da sua vida, do seu coração, cearei com ele e ele comigo. Ó Senhor, no limite da nossa compreensão, aliás, ampliada por intervenção da luz do Espírito de Deus, nós nos abrimos inteiramente para receber-te em nossa alma, no nosso coração, na nossa vida. Ó Deus, entra e faz morada plena nas nossas vidas. Toma os nossos planos, os nossos ideais, os que já se frustraram na história das nossas vidas,
e aqueles que ainda acalentamos no ambiente mais recluso das nossas almas, do nosso pensamento, das nossas ideias. Ó Deus, tudo é teu, faze em nós plena morada por teu Espírito Santo. Enche as vidas dos teus filhos e filhas nessa hora do poder do Espírito Santo, porque nós invocamos a tua presença em nome de Jesus, que nos autorizou a fazer assim, que declarou que seríamos ouvidos, tal como um pai que não dá pedras aos filhos que lhe pedem pão. Nós te rogamos que entres, pão da vida, e nos dês de comer e nos dês de beber. Desejamos com máxima expectativa sorver da graça, beber dos teus rios, ter nos nossos corações o fluxo das águas que saram. Senhor, opera assim nessa igreja, nas nossas vidas, nos nossos corações, nesses que se apresentam aqui, quem sabe pela primeira vez, e alguns confirmando aquilo que um dia fizeram ouvir-te a voz. Ó Deus, as famílias, os casais por quem há pouco oramos, que o teu Espírito Santo entre com força inédita, um rio bendito a correr, conforme a promessa da tua palavra. Rei amado, Rei bendito, reina sobre nós, de maneira completa, de maneira total. Nós nos rendemos completamente ao teu governo, no desejo mais intenso das nossas almas, de sermos governados por tua mansidão, Rei, que veio para ser o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Rei pessoal, a quem nos rendemos outra vez nesta noite. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus, amém, 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 louvado seja o Senhor.